Pai do Senhor, amados, estamos começando a nossa live, nosso estudo bíblico, e queremos nesse momento agradecer pela tua vida, agradecer porque você está conosco, você tem nos acompanhado, que o Senhor esteja abençoando grandemente cada um de vocês, cada um que tem tido esse tempo de poder estar aqui nos vendo, poder estar aqui recebendo uma palavra de Deus. Toda quarta-feira nós temos feito essa live para abençoar, para estar abençoando a tua vida, abençoando a tua casa, a tua família, orando, buscando a Deus para que tudo isso passe, para que esse momento difícil que estamos vivendo, nós possamos estar buscando no Senhor a resposta para que essas coisas possam terminar, para que isso tudo possa se acabar e a gente voltar na casa do Senhor, adorar esse Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor esteja abençoando a tua vida, que o Senhor esteja abençoando você. Eu quero, essa semana, Dia das Mães, você que é mãe, você que já está com seu filho, que Deus abençoe grandemente esse Dia das Mães que vai vir no domingo, mas todos os dias são Dia das Mães, e eu quero deixar meu carinho para todas as mães. Hoje nós vamos falar sobre mães, no estudo que nós vamos fazer, sobre algumas mães. Nós vamos orar nesse momento e agradecer ao Senhor. Feche seus olhos, vamos estar orando. Pai, te agradecemos, Senhor, te agradecemos porque o Senhor é um Deus Todo-Poderoso. O Senhor está presente conosco, o Senhor é aquele que dá a resposta no momento certo, na hora certa. Senhor, sem Ti, ó Pai, nada possamos fazer. Pai, tem coisas que não estão ao nosso alcance, tem coisas que a gente não pode resolver, mas, Senhor, nossa esperança está em Ti. Você é aquele que pode todas as coisas, você é aquele, ó Deus, que no momento certo nos socorre. Ó Deus, e nós queremos colocar nossas vidas nas Tuas mãos, a vida desses que estão nos assistindo, desses que estão olhando, ó Deus. Senhor, está representado aqui. Como eu falei, essa semana é a semana do Dia das Mães, é uma semana das mães, e nós queremos colocar todas as mães, desde já nas Tuas mãos, para que o Senhor venha abençoar, ó Pai. Cada mãe, Tu sabe o que elas passam, Tu sabe como elas vivem, Tu sabe, ó Pai, o que é necessário para a vida de cada uma, Senhor. E, ó Deus, cada uma tem uma experiência contigo, cada uma, ó Deus, já passou por algumas coisas contigo, e Tu é aquele que pode, ó Deus, estar abençoando. Esse é o nosso desejo, e eu quero agradecer ao Senhor por cada mamãe. Senhor, abençoa, Pai, as nossas vidas, mais uma vez eu te peço. Oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe todos vocês que estão nos assistindo. Temos aqui a Angélica, temos aqui a Patrícia. Algumas pessoas já estão chegando, já estão se conectando aí junto conosco. E eu queria ler a palavra lá em Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 18 e o versículo 23 e o 24. Gênesis capítulo 2, a gente vai falar sobre mães. Todos acharam aí? Diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Versículo 23. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Esse é o nosso texto. Nosso estudo vai falar mães na Bíblia, o que podemos aprender com elas,
Na Bíblia, mães tem de todos os tipos, estilos, índoles. Podemos extrair boas lições das suas mais e boas atitudes. Através desses modelos positivos e até mesmo negativos de mães, Deus deseja nos ensinar a melhor forma de amar e cuidar. Ele próprio sendo o autor da criação e pai de toda a vida e o melhor modelo de amor e dedicação para os seus filhos. A maternidade é um tema importante que gera muitas discussões hoje na sociedade, como a questão do aborto, por exemplo. Contudo, sempre encontramos na Bíblia as respostas de Deus para as muitas dúvidas que a vida nos coloca. Em relação à maternidade, não é diferente. Deus deseja orientar e auxiliar as mães em suas crises diárias, em seus questionamentos e hesitações para que possam vencer as suas dificuldades pela fé em Jesus Cristo. As mães, elas passam por muitas coisas, né? E pena que nesse momento de um dia só lembrarmos dela e aí trazemos presente, podemos estar envolvidos, almoçamos juntos, mas Dia das Mães é todos os dias. Os filhos têm que honrar suas mães e seus pais. O filho ele tem que estar fazendo de tudo para amar e para estar do lado da sua mãe, cuidando, tratando, junto ali nesses momentos. Ainda mais nesse tempo que nós estamos vivendo, a qual muitos não vão poder estar junto das suas mães, muitos não vão poder estar indo nas suas casas, porque algumas já estão na área de risco, algumas estão longe, e aí a comunicação, tudo isso que está acontecendo, não pode ir lá, até estar junto, não pode abraçar, não pode beijar, e agradecemos a Deus por aqueles que podem, por aqueles que estão com as suas mães do lado. Hoje nós estamos vivendo alguns dias terríveis, dias a qual os filhos têm abandonado seus pais, têm colocado em asilo, têm feito aquilo que não é bom, aquilo que, por mais que seja o asilo de melhor que tenha, o amor tem que estar em primeiro lugar em nossos corações. O amor tem que ser algo que fale sempre. Eu sei que você tem a sua vida, eu sei que você... Mas pense um pouquinho na sua mãe, pense um pouquinho naquilo que ela fez por você desde que você nasceu, desde que você cresceu, desde de hoje que você está aí já criado, e ela está sempre se preocupando com você, está sempre ao seu lado. Então por isso que eu trouxe esse estudo, por isso que a gente vai estar abordando algumas situações na Bíblia, algumas mães como exemplo para nós, então que a gente possa aprender com tudo isso que vamos estar falando a respeito dessas mães. Seja qual for o tipo de mãe, de muitos e poucos filhos, de filho único, de filho adotivo, de primeira viagem, ou de coração, todas precisam aprender com Deus como ser melhores. Isaías 49:15 fala assim: haverá mãe que possa esquecer a mama e não ter compaixão do seu filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Vejamos algumas mães que aparecem
na Bíblia e que podemos aprender com elas. A primeira é Eva, que foi a mãe de primeira viagem. Segundo o relato de Gênesis, é a primeira mãe da história, a mãe de todos os seres humanos. Está lá em Gênesis 3:20, que fala assim: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Como mãe, provavelmente ela deve ter se atrapalhado um pouco ou ter cuidado de seus filhos com dificuldade. Diferente de nós, ela não teve uma mãe que lhe ajudasse, ensinando o que fazer. Não deve ter sido fácil para ela, mas certamente pôde contar com a ajuda e a orientação de Deus, o autor da vida, para ser uma boa mãe. Que lição nós podemos tirar nessa noite dessa mãe, da primeira mãe? Nenhuma mulher nasce sabendo como ser mãe. É algo que vai se aprendendo com o tempo e com a experiência. Mesmo se sentindo sozinha, com pouco e nenhuma ajuda, lembre-se que Deus está sempre disposto e disponível para lhe auxiliar nesta empreitada. O Senhor espera que você cresça com a experiência de ser mãe, errando, acertando, se dedicando, sobretudo amando. Abrace, como Eva, o desafio de ser mãe e busque sempre a orientação do Pai da vida. A segunda mãe é Sara, a mãe paciente que aprendeu a ter fé. Sara foi, em fase muito avançada da vida, aos 90 anos de idade. Foi uma mulher que superou suas adversidades, confiando que Deus era fiel às suas promessas. Embora fosse estéril, creu que Deus poderia fazer dela mãe de nações. Contudo, as mães da Bíblia também não são perfeitas. Lemos que tudo dado momento da sua vida, Sara ficou muito ansiosa e tomou uma atitude precipitada, recorrendo à sua serva Agar para ter filhos através dela. Na cultura daquele tempo, a esterilidade feminina era considerada uma grande desgraça para a família. Assim, vendo que anos passavam e as chances de poder gerar um filho se definhavam, Sara tentou dar um jeitinho na situação. No entanto, apesar desse deslize, Sara creu que o soberano Deus tem poder para fazer grandes milagres. Deus prometeu. Finalmente, depois da amarga experiência, Sara reconheceu que somente o Senhor poderia lhe conceder a felicidade de gerar um filho naquela idade. Em Gênesis 21, 6 e 7, fala assim: E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem. E acrescentou: Quem diria que Abraão e Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Que lição nós podemos tirar de Sara? A história de Sara nos mostra que a ansiedade na espera pelo filho pode acarretar grandes consequências. Sara tomou uma decisão por conta própria e quase pôs fim à sua paz e à sua família. Outras opções são lícitas, somente se Deus orientar a fazê-las. O Senhor não precisa da nossa ajudinha.
para cumprir os seus propósitos. E é assim mesmo que Deus, pela nossa autossuficiência, procura solucionar nossos problemas, buscando alternativas em tudo que esteja a nosso alcance para fazer. Quando apostamos nossas esperanças nos recursos disponíveis e não buscamos a direção de Deus, corremos o risco de ver nossos sonhos desfeitos. Por isso, nunca tome nenhuma decisão sem antes consultar o Senhor. Somente quando Deus for o seu único recurso e a única esperança, você poderá experimentar a graça de depender dele totalmente. 2 Coríntios vai nos dizer assim, capítulo 12, versículo 9: Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei, ainda que alegremente, em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Certamente, perdeu lugar para a fé, que começava a se fortalecer no Senhor, juntamente com o seu marido Abraão. Sara, em esperança, creu contra a esperança. Romanos 4, 16 a 18, que fala assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existisse. Abraão, contra toda a esperança, e pode receber alegremente a oportunidade de confiar em Deus, no seu poder e suficiência. O Senhor está no controle da vida de seus filhos e cumpre seus propósitos de acordo com a sua vontade. Sujeite-se a Ele pela fé. A terceira mãe que vai nos dar exemplo é Agar, a orgulhosa mãe esquecida. A maternidade pode trazer algumas alterações no humor por causa das oscilações hormonais, mas cuide-se para que não torne arrogante e esquecida como Agar. A história dessa mãe passa-se no mesmo contexto familiar de Sara e Abraão. Agar era uma estrangeira egípcia e servia na casa de Sara. Em relação à maternidade, teve duas atitudes negativas. Foi orgulhosa e incrédula. Primeiro, sendo uma simples escrava da família, por determinação da sua senhora, iria servir como uma espécie de barriga de aluguel para o casal impossibilitado de ter filhos. Contudo, quando Agar percebeu que tinha engravidado, viu aí uma grande vantagem. Sentiu que era superior à sua senhora e passou a ofender e a menosprezá-la por ser estéril. O segundo erro de Agar foi se esquecer da promessa recebida pelo anjo do Senhor, junto a uma fonte, sobre o futuro do seu filho Ismael. Está lá em Gênesis, capítulo 16, versículo 10 a 12, que diz assim: disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes
como ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Ela não confiou nesta promessa de Deus, e quando lhe sobreveio uma grande aflição, caiu em desespero. Ambos vagueavam pelo deserto de Betseba e faltou água. A mãe, desmemoriada, se angustiou pensando que seu menino morreria de sede. Deus interveio mais uma vez, mostrando a Agar um poço de água, trazendo-lhe à memória o que já lhe havia sido prometido. Que lição nós podemos tirar com essa mãe, Agar? A arrogância de Agar, por ser mãe, não lhe trouxe nenhum benefício. Pelo contrário, foi ainda mais humilhante quando foi despedida por Sara. Igualmente, a altivez e orgulho demasiado pela maternidade, pelos filhos, seus talentos e etc., só irão gerar confusão e inimizade. Não se sinta convencida e presunçosa por algo que recebeu pela graça de Deus. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Está lá em Salmo 127, 3. E que quem exalta será humilhado. Está lá em Mateus 23, 12. Infelizmente, como Agar, temos a triste tendência a duvidar dos momentos de aflição. Precisar para lembrar daquilo que Deus fez e prometeu em sua palavra. E ter bom ânimo, porque Cristo venceu, e com Ele nós também venceremos. Ele é fiel, prometeu e está presente a suprir as nossas necessidades em Jesus. É isso que podemos aprender com Agar. A quarta mãe é Ana, a mãe de fé e oração. Ana é um dos grandes exemplos de fé e oração na Bíblia. A atitude dessa mulher demonstrou uma fé genuína no amor e no poder de Deus. Contudo, ter fé em Deus não nos isenta de ter problemas e aflições. Confiar em Deus será determinante na maneira como lidamos com as dificuldades diárias. A história de Ana nos mostra que ela era uma mulher temente a Deus. Mesmo assim, a sua vida não era fácil. Ana sonhava em ter filhos, mas era estéril. Naquele tempo em Israel, ser estéril era considerada um castigo de Deus e uma desonra para a mulher. Além desta decepção, Ana era constantemente humilhada pela sua rival, Penina, que tinha muitos filhos. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, de 6 a 8. A história parece se repetir até aqui. Tal como na vida de Sara e Agar, contudo, Ana teve uma atitude diferente. Com fervorosa oração, clamou ao Senhor por um milagre. Já conhecemos o final da história. Ela alcançou o favor de Deus, teve Samuel e outros filhos. Que lição nós podemos tirar dessa mãe?
O desespero e a humilhação sofridos podem tornar-nos amargos ou ainda mais motivadas à oração. Com a história dessa mãe, podemos aprender a riqueza de entregar tudo nas mãos de Deus, seja afrontas ou tristezas, sonhos ou gratidão. É importante deixar tudo diante do Senhor. Ana não retrucou as ofensas, nem tentou driblar os problemas à sua maneira, mas recorreu ao único que tem poder para fazer tudo soberanamente. Quando triste, ela orou ao Senhor. E humilhada, fez-lhe um pedido. Ao receber o filho esperado, Ana adorou e agradeceu a Deus. Fez e cumpriu seu voto, dedicando o pequeno Samuel a Deus. Que você também não se canse de fazer o bem, mesmo passando por lutas. Não desanime, mas creia e busque a Deus, confiando a Ele os seus filhos e a sua família. Que lição, né, amados? A segunda mãe é Joquebede, a corajosa mãe de fé. Joquebede foi mãe num período muito difícil de Israel. Na época, o povo de Deus era escravo de Faraó no Egito. A história nos diz que, apesar da tirania e opressão sofridas, Israel crescia em números e força. O rei do Egito tentou controlar o crescimento de Israel, fazendo um decreto: todos os bebês meninos que nascessem as hebreias haveriam de ser lançados no rio Nilo. Joquebede, ao dar à luz um menino muito bonito, escondeu-o durante 3 meses. Depois colocou-o num cestinho à beira do rio para que se salvasse. Esta é a conhecida história de Moisés. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 23, diz assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram ao decreto do rei. De fato, a atitude de fé desta mãe poderia ter lhe custado a vida, não só dela, mas de sua família, por terem desobedecido o mandato de Faraó. Mas Deus os guardou e conduziu o cesto nas águas. E Miriam, irmã de Moisés, de longe seguia observando. O pequeno embrulho foi encontrado pela filha de Faraó, que lhe adotou e pegou para criá-lo até determinada idade. Que lição nós podemos tirar dessa mãe, Joquebede? Apesar da hostilidade e a grande maldade dos poderosos deste mundo, Deus conduz o curso da história. Ele tem total controle e sustenta a vida daqueles que confiam nele. Joquebede teve fé e coragem. Não temeu a hostilidade do rei, seu decreto maligno. Confiou primeiramente no seu Deus, Rei dos Reis. Cuidou do seu bebê o quanto era possível. Escondendo, colocou nas águas, sob os cuidados e a proteção do Senhor, Deus de toda a vida. Como mães corajosas, precisamos confiar na proteção e no zelo de Deus
pela vida dos nossos filhos, entregando diariamente ao seu soberano cuidado. Deus cuida e guia a vida dos seus filhos, segurando-os nas suas fortes mãos. Confie nesse cuidado e na bondade. Temos que confiar no Senhor, mano. O Senhor guarda, o Senhor cuida, o Senhor está presente nas nossas vidas. O último exemplo é Maria, a mãe abençoada que aceitou o desafio da maternidade. Maria, sem dúvida, a mãe mais importante de toda a Bíblia. Foi uma mãe elogiável, não porque tivesse algum mérito em si mesma, ou porque fosse melhor que as outras mães, mas por causa da importância do seu filho, Jesus Cristo. Se considerarmos o privilégio tal que ela teve em ser escolhida para participar na vinda do Salvador ao mundo, podemos concluir que Maria foi a mãe mais relevante em toda a história. Lucas capítulo 1, versículo 30 ao 33, diz assim: Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Que graça maravilhosa poder carregar no ventre e depois nos braços maravilhoso Filho de Deus. Os cristãos evangélicos não a adoram, apenas reconhecem que Maria foi uma mulher abençoada por ter se disponibilizado para o cumprimento da vontade de Deus. Que felicidade para essa mãe! Mesmo assim, isso não isentou de sofrer algumas dificuldades. Maria era uma jovem comum no seu tempo, virgem, noiva de José, mas por ter aceitado a fé este grande desafio, poderia pôr em risco toda a sua vida e o seu futuro casamento. O próprio José, quando soube que a sua noiva estava grávida, quase a abandonou. Só não o fez por ter sido avisado pelo anjo do Senhor. Maria aceitou a graça de abraçar a Jesus Cristo, apesar das possíveis relações familiares e provável crise no relacionamento com José. A fé de Maria em Deus e nas suas promessas era o seu compromisso. A sua firme confiança na chegada do Messias fez com que colocasse todo o resto em segundo plano: a família, os sonhos, os relacionamentos, sua reputação. Toda a sua vida poderia ser marcada pela concepção extraordinária do Cristo, mas ela considerou tudo isso como secundário perante a possibilidade de servir na chegada de Jesus ao mundo. Que lição, amados, nós podemos tirar para a nossa vida com essa mãe, que foi Maria, a mãe de Jesus? Viver a maternidade é um grande desafio para toda mulher, em qualquer idade, lugar ou estágio na vida. Mas também é um enorme privilégio poder participar na geração da vida e na chegada de um outro ser humano nesta terra. Poder abrigar o desenvolvimento
de um ser tão pequenino e amado por Deus é uma dádiva valiosa para qualquer mulher. A chegada do filho vai alterar tudo à sua volta. Para abraçar essa dádiva é preciso prescindir de algumas coisas e entregar de corpo e alma para a árdua e maravilhosa tarefa de simplesmente ser mãe. Maria fez isso não somente com Jesus, mas também com seus outros filhos que teve com José. Ela, na sua condição limitada, aceitou o desafio da maternidade. Uma lição geral para todos, para as mães, para nós que somos filhos. Se você é ou sonha em ser mãe, considere exercer essa oportunidade da forma amorosa e altíssima. Não rejeite seu filho, supondo ser um peso ou entrave na sua vida. Infelizmente, para muitas mulheres, a maternidade tem sido vista como um pesadelo. Mas para a mulher que aceita essa dádiva, ser mãe passa a ser um atributo, uma expressão de amor, de renúncia e bondade, e a bondade vinda do próprio Deus. Há outro exemplo de mães na Bíblia que também poderiam servir para essa ilustração e advertência. A história de Lloyd e Eunice, a avó e a mãe de Timóteo, por exemplo, mostra a importância de ensinar as bases para a fé de uma geração e outra. Mas acima de todas as lições aprendidas, o próprio Deus nos ensina sobre o verdadeiro amor e entrega. Ele nos deu seu Filho como prova do seu grande amor e deseja que todos nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo em amor, em obediência a Ele. Que esse exemplo, amado, possa ficar marcado em nossa vida. Eu sei que a gente fez esse estudo baseado em mães, mas também serve para nós que somos filhos, que como filhos nós possamos sim amar nossas mães, os nossos pais, que como filho nós possamos valorizar, enquanto a gente pode, as nossas mães, os nossos pais. Não deixe de fazer isso, não deixe para depois, não deixe para amar a sua mãe, amar o seu pai, depois em que você ficar formado, depois em que você vê a sua vida, depois que você conquistar alguns sonhos, algumas coisas que você quer. Valorize enquanto há tempo, valorize aquele que cuidou de você, aquela que passou noite sem dormir, aquela que fica preocupada quando você sai, aonde você está. Valorize isso agora. Ame, você como filho, ame a sua mãe, ame seu pai. Dê valor a isso tudo, amor. Dê valor nesse momento tão precioso que Deus nos deu. Deus, Ele criou tudo isso, Deus criou, Deus viu que o homem estava só, e aí fez uma auxiliadora. E essa auxiliadora foi mãe de todas as nações. Foi a primeira mãe, foi Eva. Que nós, como filhos, nós possamos sim amar os nossos pais. Mas valorize a sua mãe, valorize não só nesse dia que vai chegar, que é o 2º dia de maio, mas valorize cada dia. Cada dia você possa valorizar, você possa amar, demonstre isso. Ame a sua mãe, cuide da sua mãe. Não deixe para depois. Não deixe para que outros cuidem. Não deixe para que ela veja que você
só pensa em você, que você só pensa na tua vida. Mas deixa ela ver esse amor que você tem. Deixa ela ver que você a ama todos os dias. Então, esse estudo foi dedicado a todas as mães. Esse estudo foi dedicado a você que é filho, para que você valorize a sua mãe, que você valorize aquela que carregou você na barriga durante 9 meses, que carregou você no colo enquanto você não podia andar, que te ensinou as primeiras palavras. Valorize isso. Valorize, não deixe para depois. Nesse tempo que estamos vivendo, amor, não sabemos o que pode acontecer. Então, que você ligue, que você, se está morando junto, vá lá, dê um abraço, dê um beijo. Ame a sua mãe. Ame enquanto você pode. Valorize a sua mãe enquanto há tempo. Então, que Deus abençoe você. Eu queria orar por todas as mães, eu queria orar por você que é filho. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina tantas coisas, ó Pai. Um simples estudo ao qual nós olhamos algumas mães, aprendemos algumas lições, possamos aprender, ó Pai, a valorizar nossas mães, que é aquela que nos espera, que é aquela que fica ansiosa, que é aquela que cuida, até mesmo quando já estamos casados, até mesmo quando já estamos velhos, ela está sempre cuidando de nós. A Deus, que o Senhor venha estar falando o coração de todas as mães. Pai, Tu é aquele que cuida dessas mães. Como nós vimos aqui, essas mães precisaram ser cuidadas por Ti. Precisaram aprender contigo. Precisaram de algumas experiências. Algumas nem podiam ter filho. Mas o Teu poder, a Tua mão, as abençoou e elas tiveram esses filhos. Senhor, nos ensina, Pai, a amar como filho. Nos ensina, Pai, a valorizar nossas mães. Não só nesse período que estamos, a qual vai chegar o Dia das Mães, mas que a gente possa valorizar todos os dias, que a gente possa mostrar para nossas mães o quanto nós amamos. Pai, que o Senhor venha estar nos abençoando. Abençoa, Pai. Tira as barreiras, tira algumas dificuldades, tira se há algum filho que não fala com a sua mãe, se há algum filho que está brigado com a sua mãe, que eles venham se reconciliar, que eles venham se arrepender, que eles venham pedir perdão e venham amar as suas mães. Porque a mãe, ela sempre quer o melhor para nós que somos filhos. Pai, obrigado, Deus, por tudo. Obrigado por cada um que nos assistiu, que está nos assistindo. Pai, abençoa, Pai, esses filhos. Abençoa essas mães. Pai, que o Senhor esteja abençoando, Pai, as nossas vidas. Obrigado, Deus, por tudo. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe você que está nos vendo. Eu agradeço a Deus pela tua vida, por você estar aqui conosco. Que você continue buscando o Senhor, que você continue sendo um exemplo de servos do Senhor. Que você, nesse período, vá lá, valorize a sua mãe. Vai lá e valorize aquela que te colocou no mundo, aquela que te ama. Amém? Tenha dias na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, amado. Em nome de Jesus.